Boa tarde a todos. Gostaria de confirmar se vocês estão vendo a apresentação. Estão vendo? Ok. Muito bem. Então, eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Roberval Bucarelli, eu trabalho na Petrobras, também sou coordenador do Subcomitê 31 do COBEI, onde são analisadas as normas técnicas internacionais sobre atmosferas explosivas e elaboradas normas brasileiras sobre esse assunto. E também sou o coordenador técnico do Comitê Setorial de Competências Pessoais EX da ABEND. Tá? Boa tarde a todos. Também sou representante do Brasil no TC31 da IEC, onde são elaboradas as normas internacionais sobre o tema atmosferas explosivas, e também no IECEX, que é o Sistema Internacional da IEC sobre certificação relacionada com atmosferas explosivas. Tá? Também recebi o prêmio de reconhecimento IEC 1906 da IEC. Bom, a proposta aqui é a gente conversar rapidamente sobre esse tema, né, relacionado com segurança em atmosferas explosivas. E para isso eu gostaria de começar revendo algumas definições sobre esse assunto, que é importante a gente ter em mente ao longo da apresentação para que as coisas façam sentido. Tá? Então, eu gostaria de rever duas definições aqui, o que são atmosferas explosivas e o que são áreas classificadas. Tem colegas reportando que só estão vendo a minha webcam e não a minha apresentação. Poderiam confirmar que vocês estão vendo a minha apresentação? Bucarelli, tem que apertar o botão de habilitar a tela. Agora sim, já estamos vendo sua apresentação. Estão vendo a apresentação agora? Ok, pode continuar. Tá ok, obrigado. Então, só no slide anterior, tá? Eu estava me apresentando, tá? E aqui, nesse próximo slide, eu gostaria de repassar essas definições. O que é uma atmosfera explosiva? A atmosfera explosiva é aquela área onde existe a mistura com o ar, né, normalmente presente aí no meio ambiente, com substâncias inflamáveis ou combustíveis na forma de gás ou poeiras, no qual, após essa mistura entrar em contato com uma fonte de ignição, vai ocorrer uma explosão. Então, vocês imaginem uma área de risco onde pode vir a ter essa presença dessa atmosfera explosiva. Tá? E com base nessa definição, o que vem a ser uma área classificada? A área classificada é aquela na qual existe a possibilidade de haver a presença de uma atmosfera explosiva. Existem muitas indústrias onde existem essas áreas classificadas. E por que é importante a gente saber se uma determinada área industrial, se ela é considerada área classificada ou não? Porque é uma área de grande risco, onde pode haver a presença de uma atmosfera explosiva e de uma explosão. Portanto, existem requisitos técnicos, requisitos normativos, inclusive requisitos legais, sobre a necessidade de haver procedimentos sobre a fabricação dos equipamentos que vão ser instalados nessas áreas e também sobre procedimentos de instalação dos equipamentos, a sua inspeção, a sua manutenção, o seu reparo, como são feitas as auditorias nessas áreas, como é feita a gestão de segurança dessas instalações em áreas classificadas. Tá? Então, só para conceituar aqui sobre o que nós vamos estar falando. Tá? Instalações em áreas classificadas com riscos de explosão. Ok? Aqui
a listagem de alguns exemplos de áreas industriais onde pode haver a presença de atmosferas explosivas. Então, plataformas offshore de produção de petróleo, navios FPSOs, refinarias de petróleo. Eu, por exemplo, trabalho há 35 anos numa refinaria de petróleo, numa indústria do setor de petróleo, tá? Ou seja, é um local onde existe a presença da atmosfera explosiva. Eu acredito que já está aqui no limite da tela, né, da minha exposição, eu consigo aumentar mais o tamanho. Seguindo, então, terminais de armazenamento de petróleo e derivados, indústrias químicas e petroquímicas, indústrias farmacêuticas, toda a indústria alcooleira, né? Fabricação de álcool, açúcar, empresas alimentícias, tanques de armazenamento de combustíveis, áreas de abastecimento de caminhões, aeroportos, caminhões de transportes, postos de serviços, de gasolina, GNV, álcool, e silos e armazéns, né, para transporte e armazenamento de grãos, área portuária com grandes armazéns para armazenamento de grãos de soja, de milho, de trigo, de açúcar. Né? Só para vocês terem uma ideia, então, sobre a abrangência desse tema relacionado com a segurança em atmosferas explosivas. Em todos esses locais existe a necessidade de atendimento de requisitos técnicos, requisitos normativos e legais, para que haja uma confiança, uma segurança de que essas instalações estarão seguras e que, no caso de vazamento de uma substância inflamável, que ela não entre em contato com uma fonte de ignição, porque haveria, então, uma explosão. Muito bem. Nessa área de atmosfera explosiva, existe um determinado mito que vem sendo construído ao longo dos anos. Tá? Que mito seria esse, tá? Sobre o qual a gente precisa falar sobre ele e esclarecer um entendimento correto, né, sobre a segurança dessas instalações? O mito é que, se a gente compra e instala um equipamento certificado, a segurança da instalação está garantida. Tá? Esse é um mito que precisa ser desfeito, porque, como a gente pretende mostrar aqui, é preciso que as instalações tenham muito mais do que equipamentos certificados. Vamos mostrar aqui alguns exemplos de equipamentos certificados instalados em áreas classificadas. Esse aqui é um equipamento de instrumentação, tá? É um posicionador de uma válvula motorizada, tá? Que tem um invólucro, que é chamado de invólucro à prova de explosão. Ou seja, esse produto é certificado, passou por todo o processo de certificação, aí pelos melhores laboratórios de testes que existem, passou pelos organismos de certificação, em termos de avaliação, ensaios, e foi certificado. Mas olha só, existem erros, problemas de instalação. Existe ali, dá para ver no primeiro círculo em vermelho, um prensa-cabo de plástico conectado ao invólucro à prova de explosão. Ou seja, isso invalida a segurança proporcionada por esse equipamento, uma vez que, num evento de ocorrer uma explosão interna, esse invólucro à prova de explosão tem que ter como objetivo restringir que essa explosão interna não se propague para o meio externo, e com esse prensa-cabo de plástico, isso não ocorre. Puxa vida, então, colocar um prensa-cabo de plástico no invólucro à prova de explosão. Será que o projetista não sabia que não poderia ser um prensa-cabo de plástico, que teria que ser um prensa-cabo também à prova de explosão? Ou seja, foi passada por essa barreira de segurança, mas assim, o projetista não conhecia a norma de montagem de equipamento à prova de explosão. E, pelo visto, o seu supervisor também não, porque deixou esse projeto
seguir para frente sem corrigir o erro. E depois esse projeto passou na mão de um fiscal de projeto que também não viu que o projeto estava errado. Não é verdade? Depois, esse equipamento chegou na mão do montador, que montou o equipamento errado. Pelo visto, esse montador também não conhecia os requisitos de montagem de equipamentos X. E o seu supervisor também não. Né? E nem o fiscal do contrato, né, dessa montagem, que deixou essa montagem ficar errada dessa forma. E depois veio um inspetor e não verificou que essa montagem estava errada, e o supervisor do inspetor também não verificou esse erro, e o fiscal do contrato de inspeção também deixou esse erro permanecer. Ou seja, 9 oportunidades de que esse erro grave de montagem fosse resolvido, fosse corrigido, e isso só foi verificado numa inspeção periódica, tá? E esse problema foi corrigido. Mas para vocês verem como existe esse mito de que não basta o equipamento X ser certificado para garantir a sua segurança. Tá? E nesse círculo aí de baixo, existe uma fenda, né, que foi causado, provavelmente, pelo uso indevido de uma talhadeira ou chave de fenda para abrir a tampa do equipamento, certo? Ou seja, invalidou o tipo de proteção e, novamente, o montador que fez isso não conhecia os requisitos, nem o seu supervisor, e nem o seu fiscal, e também a inspeção passou por aí depois, não viu isso. Tá? Então, esse é um mito que precisa ser desfeito. Para garantir a segurança das instalações em áreas classificadas, existe a necessidade muito maior do que a simples certificação dos equipamentos. Aqui um outro exemplo, um painel elétrico com invólucro à prova de explosão, faltando um parafuso. Isso é suficiente para que, se ocorrer uma explosão dentro desse invólucro, que essa explosão se propague para o lado externo, invalidando a proteção provida pelo equipamento e colocando em risco todas as instalações. Aqui um outro exemplo de equipamento certificado, mas com um erro de instalação. Novamente, um invólucro metálico à prova de explosão, faltando um parafuso. Ou seja, o montador não sabia dos requisitos, o inspetor também não, e os respectivos supervisores e fiscais. Tá? E aqui um outro exemplo de falha de instalação de um equipamento certificado para atmosfera explosiva. Aqui é uma entrada não utilizada de cabos, onde não foi colocado um bujão à prova de explosão e foi deixado um simples protetor de rosca de plástico. Isso acabou virando o que a gente chama parte da paisagem. Tá? Os supervisores, eletricistas, instrumentistas, inspetores passam no local diariamente e falam: mas esse tipo de equipamento sempre teve assim, então não precisa ser tomada nenhuma providência sobre isso. Tá? Então, estamos aqui para falar não somente da segurança dos equipamentos, da certificação dos equipamentos instalados em áreas classificadas, mas muito mais do que isso. Tá? É o que a gente fala da abordagem do ciclo total de vida desses equipamentos e dessas instalações. Ou seja, há necessidade de que haja certificação não só dos equipamentos, mas também das pessoas envolvidas nessas atividades e das empresas de prestação de serviços que estão envolvidas com montagem, inspeção, manutenção e reparos. Fazendo aqui uma analogia, tendo como base essa abordagem do ciclo total de vida, nós já ouvimos falar daquele ditado que diz que a corrente quebra sempre no seu elo mais fraco, certo? Então, a mensagem que a gente tem para passar aqui para vocês é que, dentro de uma área classificada, muitas ações, muitas atividades precisam ser feitas de uma maneira correta, de forma que a gente possa ter a segurança, a confiança de que a instalação esteja segura. Caso contrário, não basta
que o equipamento esteja certificado. Existem muitas outras atividades que precisam ser feitas em áreas classificadas, de forma a gente ter uma corrente de segurança em atmosfera explosiva forte, tá? Robusta. Caso contrário, se houver um link falho, um link fraco nessa corrente, quando houver a liberação de um gás inflamável, de uma poeira combustível, essa atmosfera explosiva vai entrar em contato com a fonte de ignição e vai ocorrer a explosão. Então, quais seriam exemplos de elos que formam essa corrente de segurança em atmosferas explosivas? Vamos dar exemplos de alguns aqui. Para que uma área classificada possa ser considerada segura, existe a necessidade, dentre outras, de que a classificação de áreas esteja feita de uma maneira correta. Tá? Existem normas sobre isso, existem práticas recomendadas, existem normas de empresas, tá? Guias industriais. Então, a classificação de áreas define aonde estão presentes as áreas classificadas, os tipos de áreas classificadas e as suas extensões. Então, essa é a documentação primordial para que a gente saiba diferenciar uma área classificada de uma área não classificada. Em se tratando de área classificada, existem muitas outras ações que também formam os elos dessa corrente de segurança, de forma que a instalação esteja segura. Como, por exemplo, a tarefa de se fazer projetos. O projeto, seja de equipamentos ou instalações elétricas, de automação, de telecomunicações, de instrumentação e mesmo os projetos de equipamentos mecânicos precisam ser feitos de acordo com os requisitos apropriados que são especificados, são detalhados nas respectivas normas técnicas. Se o projeto não é feito de uma maneira correta, provavelmente a instalação vai estar errada, a montagem vai estar errada e a planta vai estar também em risco. Tá? Ou seja, há necessidade de que os projetistas conheçam efetuar essa atividade de uma maneira correta, assim como seus supervisores e os fiscais de contratos de projetos. Depois que o projeto é feito, os equipamentos a serem instalados são especificados. Tá? E, novamente, esse pessoal que especifica, compra os equipamentos, emite parecer técnico sobre as propostas apresentadas, esse pessoal precisa conhecer os requisitos de forma que os equipamentos estejam devidamente, corretamente selecionados. Caso contrário, pode ser instalado um equipamento certificado numa área incorreta, indevida, para a qual aquele equipamento foi certificado e a instalação fica sob risco. Depois que os equipamentos são especificados, efetivamente eles são comprados. Tá? E aí é que entra o elo dos equipamentos X. Tá? Como eu falei para vocês, existe um mito de que basta um equipamento ser certificado, o famoso equipamento com certificado em metro, né? É possível que você já tenha ouvido falar esse tipo de expressão. Eu só compro equipamentos para área classificada se ele tiver seu certificado emitido pelo Inmetro. Tá? Esse é o mito. Tá? Como a gente está tentando mostrar aqui, existem muitas outras coisas que precisam ser feitas, além de comprar e instalar equipamentos certificados. Tá? Mas dentro desse elo, desse link, dessa corrente, estão aí os laboratórios de ensaios, os organismos de certificação, os fabricantes dos equipamentos, para você ver, para vocês terem uma ideia de como esse elo é abrangente, é importante na cadeia, mas ele não é o único. Tá? Porque depois que os equipamentos são comprados, eles chegam, né, no local onde vai ser instalado e são efetivamente montados. Não adianta nada o equipamento ter sido certificado se ele não é montado de uma maneira correta. Ou seja, as pessoas envolvidas na execução e na supervisão dessa atividade de montagem precisam ter os requisitos necessários que são especificados nas respectivas normas técnicas.
Depois da instalação, esses equipamentos são comissionados, existem normas e requisitos específicos para o comissionamento de equipamentos certificados para áreas classificadas. Depois do comissionamento é feita uma inspeção inicial detalhada, então aí já entra em atuação a figura do inspetor, tá? Que é uma das atividades mais importantes nessa área de atmosferas explosivas. É preciso fazer uma inspeção inicial detalhada antes que todas as instalações entrem em operação, de forma a garantir que esses equipamentos foram devidamente selecionados e montados. Tá? Existem normas técnicas sobre isso, há necessidade de que esse pessoal e as respectivas empresas que prestam serviços de inspeção tenham esses conhecimentos, essas experiências, essas qualificações, né? Na verdade, essas competências. Depois que a planta passa por uma inspeção inicial detalhada, ela entra em operação, tá? E é importante que esses equipamentos operem de uma maneira correta, dentro dos seus limites nominais, tá? Para que eles possam ser considerados seguros. E depois que a planta parte, há necessidade de se fazer manutenção preventiva, preditiva, tá? Aí entra o pessoal da manutenção, que precisa ter conhecimento desses requisitos, e as inspeções periódicas, tá? Que é um dos requisitos mais importantes, se fazer a inspeção periódica de forma a garantir que a planta está sempre correta, está sempre segura do ponto de vista de equipamentos e de instalações, ao longo desse tempo que a gente chama de ciclo total de vida. Tá? Ou seja, a inspeção periódica vai garantir que as instalações estejam sempre seguras. Quando os equipamentos apresentam defeitos, eles precisam passar por procedimentos de reparo. Tá? Existem requisitos técnicos, normas técnicas específicas sobre isso, e há necessidade de que as pessoas envolvidas com esse reparo sejam executantes, sejam supervisores, seja a própria empresa de prestação de serviço de reparo, as famosas oficinas de reparo de equipamentos X, tenham os devidos conhecimentos e competências para fazer esses trabalhos. E depois um processo de gestão das instalações X. Tá? É preciso que hajam auditorias periódicas, hajam a gestão da mudança, de forma que qualquer alteração do processo, alteração das características das instalações, que isso seja avaliado, para que a gente tenha essa corrente de segurança, né, correta, robusta. Tá? E somente assim a gente pode ter a confiança de que, se houver um vazamento de uma poeira combustível, de um gás inflamável, que essa atmosfera explosiva não entre em contato com uma fonte de ignição. Tá? Ou seja, há necessidade de que a gente invista bastante, muita energia, constantemente, para que essas instalações estejam seguras. Tá? Sob o ponto de vista de normas técnicas, existem as normas que tratam sobre todos esses assuntos. Tá? Vamos mostrar aqui alguns exemplos dessas normas que percorrem o ciclo total de vida das instalações em áreas classificadas. Uma das primeiras atividades que é feita numa planta que vai processar um gás inflamável, GNV, uma gasolina, uma nafta, ou uma poeira combustível, como, por exemplo, açúcar, soja, uma indústria de papel celulose, de petroquímica, química, de petróleo, tá? Alimentícia. Então, é feita a classificação de áreas. Existem normas técnicas que tratam sobre como tem que ser feita a classificação de áreas, de forma a identificar de uma maneira bem clara as áreas classificadas, suas extensões e as suas características. Após ser feita a classificação de áreas por pessoas competentes, com conhecimentos dessas áreas, se faz o projeto das instalações elétricas, mecânicas, de instrumentação, de automação, de telecomunicações, é feita a seleção dos equipamentos que vão ser instalados e é feita a montagem desses equipamentos e instalações.
existe uma norma técnica que apresenta os requisitos com detalhes sobre como tem que ser feitas as atividades. Projeto, seleção e montagem. E o que a gente está chamando a atenção aqui é que existe a necessidade também de que as pessoas envolvidas na execução e na supervisão dessas atividades conheçam essa norma e tenham a devida competência, ou seja, tenham o devido conhecimento das normas, tenham o devido treinamento, o devido conhecimento, a devida experiência. Tá? A esse conjunto de qualidades a gente considera uma pessoa ser competente nessa área. A gente precisa de projetistas, de montadores, né, competentes. E precisamos também ter empresas de serviços, de projeto, de seleção e montagem competentes, que tenham passado por um processo de avaliação e possam evidenciar de uma maneira bastante clara para quem vai contratar essa empresa de que ela conhece os requisitos dessa norma e tem pessoal e equipamentos adequados para fazer uma atividade correta. Depois que é feita a montagem das instalações, entram em atuação, se precisam ser feitas as atividades de inspeção, inspeção inicial, inspeção periódica e manutenção. E, novamente, existe uma norma técnica sobre esse assunto. Né? Existe, então, a norma parte 17 da série IEC 60079. 60079 trata especificamente de atmosferas explosivas. Existe uma série da IEC sobre essas normas, uma série de normas internacionais, e o Brasil participa da elaboração dessas normas, e aqui no Brasil, atendendo aos requisitos da Diretiva 3 da BNT, que é a adoção de documentos técnicos internacionais, o Brasil adota essas normas internacionais e publica aqui no Brasil, em português, uma norma brasileira, NBR, publicada pela ABNT. Então, essas são as normas adotadas da série ABNT-NBR IEC 60079. E essa parte 17 trata, então, de inspeção e manutenção, e eu considero uma das normas mais importantes dessa série, uma vez que, independente se houve um erro de classificação de áreas ou de projeto, ou seleção e montagem, no momento de uma inspeção, esses erros podem ser identificados e anotados e corrigidos. Né? Então, novamente, há necessidade de que o pessoal de execução e de supervisão das atividades de inspeção e manutenção conheçam essas normas e também, da mesma forma, existe a necessidade de que as empresas de serviços de inspeção e de manutenção tenham pessoas competentes no seu quadro de empregados e que tenham equipamentos, procedimentos também adequados e avaliados para que as empresas contratantes tenham confiança de que os serviços vão ser feitos de maneira correta. Existe também, ao longo do ciclo de vida das instalações EX, a norma de reparo de equipamentos. Tá? Existe também uma norma específica sobre isso, tá? Ou seja, quando um equipamento, seja ele elétrico, de instrumentação, de automação, de telecomunicações, apresenta um defeito, ele precisa passar por um procedimento de reparo, revisão ou recuperação de forma a voltar à sua condição operacional. E há necessidade de que esses serviços sejam feitos de acordo com os requisitos especificados nessa norma, para que os usuários tenham confiança que os equipamentos podem voltar à operação de uma maneira segura, não representando uma fonte de emissão. Então, novamente, há necessidade de que as empresas, as oficinas de reparo, tenham conhecimento dessa norma e a melhor forma de que essas empresas possam evidenciar o atendimento dos requisitos normativos, elas precisam passar por um processo de avaliação de forma a que elas evidenciem de uma maneira bastante clara e com confiança que os serviços vão ser feitos de uma maneira correta. Então, como a gente pode ver aqui, existe muita coisa além dos equipamentos certificados. Tá? Existem também as pessoas
envolvidas na execução e supervisão de todas essas atividades, né? E isso pode ser considerado como um requisito fundamental para a segurança das instalações em áreas classificadas. Além disso, as empresas que prestam esses serviços precisam passar por processos de avaliação de forma a poder evidenciar que conhecem essas normas, que têm procedimentos específicos para isso, têm experiências, ou seja, são competentes na prestação desses serviços. Vamos dar aqui alguns exemplos onde essa corrente de segurança, onde um elo dessa corrente não esteve tão forte como deveria, ou seja, onde havia problemas de classificação de áreas, de projetos, de seleção, de inspeção, de manutenção, de reparos, e quando houve o vazamento de uma substância inflamável, esses equipamentos representaram fontes de ignição, levando a explosões. Então, o que contribui para a ocorrência de uma explosão de uma área classificada? Puxa vida, então nós falamos que os equipamentos precisam ser certificados e mesmo assim as explosões ocorrem. Por que ocorrem então as explosões? Porque no caso de um vazamento de um gás inflamável, de uma atmosfera explosiva, essa atmosfera explosiva entrou em contato com uma fonte de ignição e causou a explosão. Alguns exemplos aqui históricos, tá? Uma breve linha de tempo. Na década de 80, aqui no Brasil, com a descoberta do petróleo na bacia de Campos, né? Houve uma demanda muito grande de equipamentos X, né? Não havia nenhum regulamento na época sobre certificação desses equipamentos, né? E aí começaram a haver muitos acidentes, explosões, mortes, e o Inmetro entendeu por bem estabelecer um requisito compulsório, obrigatório, sobre a certificação de equipamentos elétricos, né? Havia, naquela época, uma necessidade de haver algum regulamento sobre isso, porque sequer havia no Brasil um requisito legal sobre certificação de equipamentos. Havia também uma esperança, uma expectativa de que isso colaborasse para a redução dos acidentes, na medida em que, puxa vida, houveram 37 mortes somente numa explosão da plataforma de enxofre, né, em 1934. Se os equipamentos fossem certificados, talvez aquela explosão não tivesse acontecido. Essa era a expectativa daquela época, né? O fato é que, passado aí tantos anos, né, desde 91 até agora, né, os equipamentos do mercado agora são todos certificados e, no entanto, até agora nós nos deparamos com casos de explosões e mortes em áreas classificadas, ou seja, mostrando que não basta a certificação dos equipamentos. Um outro exemplo, né, de uma grande explosão que teve consequências sob o ponto de vista técnicos, né, foi a explosão da plataforma Piper Alpha em 1988 no Reino Unido, onde houveram 167 mortes. Você imagina qual a tripulação, né, quantas pessoas estão dentro de uma plataforma, certo? 167 mortes significa praticamente a totalidade das pessoas daquela plataforma morreram, perderam a sua vida. E era uma plataforma, tá, de uma empresa do Reino Unido que é pioneira na área de certificação de equipamentos. Ou seja, isso levou o Reino Unido a entender que não basta a certificação dos equipamentos, a necessidade de certificação também da competência das pessoas que atuam nas áreas de projeto, montagem, inspeção, manutenção e reparos desses equipamentos. Ou seja, foi criado um sistema de competência pessoal, competência pessoal EX, tá? Para mostrar, para reforçar essa ideia do ciclo total de vida, tá? Que vai muito além da certificação dos equipamentos. E mais recentemente, em 2010,
houve uma explosão da plataforma Deepwater Horizon nos Estados Unidos, né, com 11 mortos. Né. Só do ponto de vista de multas, né, a empresa responsável tem uma multa que gira em torno entre 40 e 100 bilhões de dólares. Né? 40 a 100 bilhões de dólares só de multas, né? Por conta desse acidente, que é o que está aí na foto. Né? E, a partir daí, entre 2010 e 2015, a Guarda Costeira dos Estados Unidos avaliou os motivos dessa explosão e, em 2015, revisou o regulamento de instalações para atmosferas explosivas na plataforma continental dos Estados Unidos. Tá? Em 2015, então, foi publicado uma revisão do regulamento com prazo de validade de 3 anos, ou seja, desde 2018, não são mais aceitos para instalação em plataformas e navios petroleiros eficaciosos da Bacia Continental dos Estados Unidos, equipamentos que tenham somente certificação ATEX, que é certificação no âmbito da Comunidade Europeia. Tá? E, por sua vez, a Guarda Costeira começou a aceitar certificados de equipamentos que tenham certificação IEC-X. IEC-X é o Sistema Internacional de Certificação X da IEC, né? Faz parte da IEC, dentro do seu comitê de avaliação da conformidade, tá? Sistemas internacionalmente elaborados e consensados sobre certificação X. Qual é a diferença? Dentre as diferenças, quais aquelas que levaram a Guarda Costeira dos Estados Unidos a não mais aceitar certificados de equipamentos somente no âmbito do ATEX, mas aceitar equipamentos com certificação internacional? É que, do ponto de vista do IEC-X, todo equipamento tem que ser certificado. Né? Ou seja, mesmo aquele equipamento que vai ser colocado numa área de menor risco, ele tem que ter um certificado emitido por um organismo de certificação. E, além disso, essa certificação tem que ser feita com base em normas internacionalmente consensadas. Essa constitui a base da certificação internacional IEC-X. Por outro lado, no ATEX, nem todos os certificados precisam ser emitidos por organismos de certificação. Se o equipamento vai ser instalado num local de menor risco, existe o que se chama de documento emitido pelo próprio fabricante, tá? Que se chama de autodeclaração. O próprio fabricante pode atestar, pode afirmar que o seu equipamento é considerado seguro. E, além disso, essas certificações do âmbito do ATEX não necessariamente precisam ser emitidas com base numa norma internacional. Então, levando em consideração esses e outros requisitos do ATEX, a partir de 2018, não são mais aceitos equipamentos certificados somente no âmbito da Comunidade Europeia, mas são aceitos equipamentos com base no Sistema Internacional de Certificação em X. Então, assim, com base nesses e outros exemplos, tá? A gente quer, então, ressaltar a importância de se ter essa abordagem do ciclo total de vida das instalações, tá? Que leva em consideração a competência das pessoas que executam as atividades de classificação de áreas, de projeto, montagem, inspeção e reparo, não só dos executantes, mas também dos seus supervisores e também da competência das empresas de prestação de serviços. Tá? Esse é o foco que a gente precisa ter agora, no sentido que a gente evolua na elevação dos níveis de segurança em áreas classificadas. Tá? Então, assim, concluindo, né, a mensagem que a gente queria passar aqui para vocês. Somente a certificação dos equipamentos elétricos e mecânicos não é suficiente para garantir a segurança das instalações em atmosferas explosivas ou das pessoas que nelas trabalham. Sob o ponto de vista do Inmetro, nós só temos no Brasil
ainda regulamentos que focam somente a certificação de equipamentos elétricos. A necessidade que a gente evolua nesse entendimento de segurança e passe a falar não só de certificação de equipamentos, mas de certificação de competências pessoais e certificação de empresas de prestação de serviços. Esses sistemas já existem, eles já foram elaborados no âmbito internacional pelo IECEX. O Brasil é um país membro do IECEX desde 2009, ou seja, há 11 anos o Brasil participa ativamente da elaboração dos sistemas internacionais EX do IECEX. E aqui no Brasil existem organismos de certificação que já passaram pelo processo de avaliação do IECEX e proporcionam esse tipo de certificação no Brasil, né, sob o ponto de vista de certificação de equipamentos, de pessoas e de empresas de prestação de serviços. Então, é necessária a certificação prioritária, tão importante, ou mais importante ainda do que a certificação dos equipamentos, é a certificação das empresas de serviço e certificação das competências pessoais. Sob o ponto de vista do mercado, os equipamentos são certificados. Quando eu me coloco no ponto de vista de um usuário, né? Nós especificamos, nós compramos, nós damos parecer técnico sobre equipamentos EX, elétricos, de instrumentação, de automação, de telecomunicações, mecânicos. E esses equipamentos têm a sua certificação de acordo com as normas técnicas. Então, precisamos avançar no sentido de não focar somente os equipamentos, mas focar como base as pessoas. Tá? Nós estamos aqui numa apresentação da ABEND, tá? Um organismo de certificação de pessoas, de competências pessoais, tá? E a ABEND também tem o seu sistema de certificação de competências pessoais alinhados com os requisitos internacionais, alinhados com as normas internacionais e nacionais sobre certificação de pessoas. Tá? Quem quiser ter mais detalhes sobre o sistema de certificação de competências pessoais da ABEND, está aí o link, vocês vão receber a apresentação, tá? E com esse link vocês têm maiores informações do passo a passo, como é essa certificação. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, tá? Passando essa mensagem de ciclo total de vida dessas instalações, para informar que foi lançado agora, há alguns dias atrás, o Guia ABEND 2020 sobre atmosferas explosivas. Tá? Ou seja, nessa publicação, vocês vão ter maiores informações sobre os requisitos necessários para classificação de áreas, projeto, montagem, inspeção, manutenção, reparos. Vocês vão ter maiores conhecimentos das normas técnicas necessárias, dos sistemas de certificação aplicáveis. Tá? Então, espero que essa publicação leve mais informação para as pessoas envolvidas com atividades em atmosferas explosivas, e é isso que a gente precisa para aumentar os níveis de segurança em áreas classificadas. De informação, porque a gente vê que as falhas de classificação de áreas, especificação de equipamentos, de montagem, de manutenção, de reparos, não são feitas porque as pessoas têm negligência sobre isso, tá? Mas, na maioria das vezes, por falta de informação, elas não têm os devidos treinamentos, as devidas experiências, as devidas qualificações, elas não são competentes para executar ou supervisionar as atividades para as quais elas são responsáveis, e isso leva às falhas de montagem de equipamentos e instalações. Tá? Então, é preciso que a gente leve essas informações a essas pessoas para que elas consigam chegar no nível de obter os seus treinamentos e certificações, e aí a gente passa a ter um nível maior de segurança nessas áreas. Queria aproveitar também essa oportunidade para lembrar que a ABEND ela já
nos últimos 5 anos, constitui, né, o seu encontro anual sobre atmosferas explosivas, um encontro específico para debater problemas e soluções relacionados a atmosferas explosivas. Né? E está programado para ocorrer, nesse ano de 2020, o 6º encontro anual ABEND sobre atmosferas explosivas. A princípio, esse encontro está programado para ser realizado entre os dias 28 e 30 de agosto, tá, no Centro de Convenções Felipe Neto, em São Paulo, sobre essa situação que a gente vive hoje. Tá? Essa data está sendo avaliada. Tá? Então, a BEND vai assim, informar periodicamente sobre a manutenção ou não dessa data, mas, enfim, esse encontro certamente será realizado. E o que faz parte desses encontros? Tá? Apresentações por parte de profissionais com experiência nessa área X, tá? Apresentações particularmente voltadas aos usuários, tá, de equipamentos, instalações e atmosferas explosivas, abordando com detalhes requisitos de seleção de equipamentos, montagem, inspeção, reparos. Esses encontros também têm uma mesa redonda para esclarecimento geral de dúvidas por parte dos participantes, tá? Nivelamento de informações, de boas práticas, de lições aprendidas, tá? Uma mesa redonda sempre muito dinâmica, né? Com perguntas e respostas para esclarecimento dos participantes. Exposição de equipamentos elétricos, de automação e telecomunicações, tá? Ou seja, as pessoas têm a oportunidade de ter contato com as mais novas tecnologias disponíveis no mercado sobre essa área. Nesses encontros também ocorrem autoavaliações online, tá? Sobre os seus conhecimentos pessoais. Se você entrar lá na página do Encontro X da BEND, você vai acessar um link gratuito para fazer essa sua autoavaliação, tá? Para você se autoavaliar como estão os seus conhecimentos sobre esse assunto. E existem também competições teóricas e práticas sobre inspeção visual de equipamentos, ou seja, vão haver lá estandes de equipamentos montados e as pessoas vão ser solicitadas a fazer inspeções visuais para localizar essas falhas, esses erros de montagem, tá? Como uma aplicação prática desses conhecimentos. E também um minicurso, tá? Um minicurso abordando essas atividades de projeto, montagem, instalação e inspeção. E, então, existe esse link que vocês vão receber aí na apresentação, que leva à página desse encontro anual da BEND, tá? E espero que vocês possam estar lá para que a gente possa nos encontrar e apresentar todas essas informações. Ok? Era isso que eu tenho para apresentar nesse momento, em termos aqui dessa apresentação, e passo a palavra aí à próxima apresentadora e fico à disposição de vocês, na sequência, tá? A responder perguntas, seja agora, online, ou se vocês quiserem me passar perguntas por e-mail, a gente responde. Tudo bem? Eu agradeço pela oportunidade e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Lugarelli sobre o assunto? Se puder, se quiser fazer pergunta, pode usar o chat aqui de perguntas. Dá alguns minutinhos para vocês quiserem utilizarem o chat para fazer perguntas, tá bom? Uma pergunta aqui do Alex. Quando vai ser obrigatória a certificação de pessoas? No Brasil, então, volto a falar, sob o ponto de vista de regulamentos obrigatórios, no Brasil temos a certificação, a portaria 179 do IMES 2010, que exige a certificação de equipamentos. Sob o ponto de vista de competências pessoais, o que existem são requisitos normativos, tá? Ou seja, nas normas são recomendados as competências das pessoas envolvidas
com a execução ou supervisão das atividades de classificação de áreas, projetos, montagem, inspeção e manutenção e reparos. Tá? Ou seja, sob o ponto de vista de normas, esses requisitos já estão estabelecidos. Sob o ponto de vista de metro, sob o ponto de vista de Ministério do Trabalho, ou Secretaria do Trabalho, sob o ponto de vista de ANP, ainda não existe um regulamento formal requerendo isso, porém, as empresas que contratam essas pessoas ou esses serviços já estão colocando isso como requisito contratual. Né? Vamos dar um exemplo. Desde 2009, existem contratos exigindo a certificação de oficinas de reparo. Ou seja, nós temos aqui no Brasil, até o presente momento, mais de 75 empresas de serviços de reparos já certificadas, de acordo com a parte 19, por requisitos contratuais de empresas de prestação que contratam essas empresas de serviços. Sob o ponto de vista de competências pessoais, existem agora no mercado também contratos que estão exigindo a certificação dessas competências de forma que haja uma maior confiança de que as pessoas contratadas vão, de fato, executar ou supervisionar as atividades de uma maneira correta, de acordo com as normas. Tá? Ou seja, se ainda não existe um regulamento que exija a compulsoriedade da certificação das competências pessoais, existem contratos que estão fazendo isso. Tá? Então, é aquela história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se a gente ficar esperando a colocação no mercado, assim, sob o ponto de vista de um órgão público, de um regulamento que exige a certificação, talvez a gente nunca comece esse processo. Então, esse processo começou sob o ponto de vista de contratos, né, onde as competências pessoais são requeridas. Uma outra pergunta aqui. Por favor, indicar o caminho para a certificação de pessoas e empresas de montagens para instalações EX. Existem sistemas de certificação para empresas, né? Não só de montagem e manutenção, mas também de inspeção, reparos, e esses sistemas estão indicados no site do IEC-EX. Os documentos operacionais já estão traduzidos, estão disponíveis em português, e existem no Brasil organismos de certificação que certificam empresas aqui no Brasil. Saberia informar se existe a previsão de futura sinergia com a NR20? Certamente, na medida em que a NR20 trata também da qualificação de executantes e supervisores para áreas contendo atmosferas explosivas, né? Gases inflamáveis, produtos inflamáveis e combustíveis. Então, já existe lá um requisito de treinamentos, de competências pessoais para isso em NR20 e tem tudo a ver, então, com atmosferas explosivas. Cabe ao Ministério do Trabalho a fiscalização das empresas nas atmosferas explosivas existentes? A fiscalização, ela cabe, primeiramente, por conta das próprias empresas, né? Cada proprietário das instalações tem que fazer as suas próprias instalações, as suas próprias inspeções, as suas próprias auditorias internas, de forma a garantir que as suas instalações estão corretas, adequadas, seguras, atendendo aos requisitos normativos e legais. Depois dos proprietários, existem também as empresas seguradoras que também fazem essas auditorias de forma a pontuar pontos de necessidade de melhorias para que essas instalações estejam seguras. Ao Ministério do Trabalho, à ANP, a outros órgãos públicos, sim, também cabe a execução dessas inspeções. Então, nós, por exemplo, eu faço parte aqui de uma empresa de petróleo, onde nós recebemos auditorias do Ministério do Trabalho e, mais frequentemente, da ANP, que é um órgão mais voltado especificamente a essa área de atmosferas explosivas, onde nós somos questionados, né, a demonstrar
o sistema de gestão das nossas instalações em áreas classificadas. Pessoal, bom, eu agradeço a todo mundo que fez pergunta, principalmente o Bugarelli, fez a participação, mas agora eu preciso passar para a próxima palestrante, tá bom? Obrigado, viu, Bugarelli, novamente, a gente agradece. E agora eu vou transferir a tela para a Natália fazer a apresentação, tá bom? Obrigado, Elaine. Obrigado, até a próxima. Tudo de bom para vocês. Sucesso aí para a Bend, tá? Os seus 41 anos de existência.